que o Dr. Pedro já trouxe, também mostrando que esse conceito se aplica de forma muito ampla, não só no contexto de uma condição clínica, que é mais a teoria do Porter, mais dos Estados Unidos, mas também no contexto de populacional, que é essa visão mais ampla e defendida pelo pessoal da Inglaterra, o professor Mewir Gray, que foi citado, que é um grande parceiro nosso nessas iniciativas, inclusive do Atlas, que o Henrique vai mostrar e que tem dados muito interessantes. Então, bem legal ele parar, porque tem uns mapas ali que vocês vão gostar bastante. Mas a ideia agora é trazer um pouco dessa questão de, se estamos falando em valor para o paciente, a gente precisa começar a entender e ouvir do paciente o que é valor. E essa é a ideia dos Experience Groups. Para quem conhece os Focus Groups, ele é uma utilização do Focus Groups, mas com essa ideia, não de eu olhar para um serviço, mas para eu olhar para aquela condição clínica específica e tirar dali informações importantes, para eu definir o que é importante para cada paciente, mas para eu redesenhar o serviço de saúde numa lógica inversa. Em vez de eu olhar o que o serviço de saúde tem para oferecer, eu olho quais são as necessidades não atendidas daquele paciente e, a partir daí, eu proponho um novo modelo. Relembrando, então, a gente vai falar de desfechos, que é o numerador da equação, sobre custo, que é o denominador. Mas não é qualquer desfecho e não é qualquer custo. Que desfecho é esse? São os desfechos que importam para os pacientes. E isso é uma frase feita. O que significa, a gente vai ver com um pouco mais de detalhes. E não é qualquer custo. É o custo de um ciclo completo de cuidado. Um cirurgião não é melhor ou pior que o outro, porque o custo da cirurgia dele é menor no episódio cirúrgico. Eu quero saber se o paciente complicou depois. Eu quero saber se o paciente voltou ao trabalho. Eu quero saber qual é a repercussão, e aí eu vou ter que medir isso, não do período dele de internação. Eu tenho que olhar para além da internação e aí dizer assim, em 6 meses, esse cirurgião é mais caro ou mais barato, porque o paciente dele reinterna, porque o paciente dele complica, e trazer tudo isso para um custo, que é o custo de um ciclo completo de cuidado. E aí, quando a gente começa a refletir sobre o que é importante para o paciente, aqui é um exemplo de câncer de próstata, foi perguntado para o médico e para o paciente o que impacta a sua qualidade de vida no primeiro ano, após uma cirurgia de câncer de próstata. E depois, mais de 2 anos, o que impacta? A barrinha vermelha é o que importa para o paciente, a barrinha azul é o que o médico acha que importa para o paciente. Observe a discrepância entre o que a gente acha e o que o paciente de fato refere, e daí você fala, mas isso vem melhorando ao longo do tempo. Isso aqui é uma comparação entre de 1995 até o ano 2000, e de 2001 até 2007 não melhorou nada. A gente continua sem saber, mas achando que sabe o que é importante para os pacientes. Isso aqui é em câncer, mas poderia ser em qualquer condição clínica. E frente a uma mesma condição clínica, um mesmo paciente com AVC ou um mesmo paciente com câncer, as expectativas e necessidades podem ser completamente diferentes. Então, que lente a gente vai usar? A gente vai usar a lente clínica, que só olha para a complicação em curto prazo, ou a gente vai olhar uma lente das necessidades dos pacientes? O que a gente entende é que nessa lente clínica tem dados importantes, claro, ninguém quer morrer, ninguém quer ter complicações, mas a gente precisa, além disso, a gente precisa entender o que de fato impactou aquela qualidade de vida ou a recuperação ou o alívio do sofrimento. A gente teve uma experiência com pacientes lá em Austin, em que, conversando com pacientes submetidos a tratamento de câncer de mama, a gente fez o Experience Groups olhando para faixas etárias diferentes, e o depoimento de uma jovem que teve câncer de mama, ela no começo os grupos eram juntos, e ela falou assim, vocês me colocaram para discutir sobre as minhas necessidades, que eu tenho 30 anos e fiquei infértil por causa do tratamento, com senhoras que têm 4 filhos e têm 60 anos. Nós temos diferenças, a gente tem expectativas diferentes, a gente tem necessidades diferentes. Então, a gente aprendeu que paciente com câncer até 39 anos, que são jovens com câncer, tem um tratamento e um modelo de cuidado completamente diferentes do que uma senhora de 80 anos que tem o mesmo tipo de câncer. Então, a gente tem que ir além. A gente precisa usar as 2 lentes. A gente precisa usar a lente da melhora clínica, porque ela é importante, mas a gente precisa trazer junto a lente do que de fato importa para o paciente no longo prazo.
E aí existem várias tentativas. Uma delas é o ITIOM, é um consórcio internacional, que, para quem não conhece, entrem no site. Lá, vocês vão ver que eles desenvolveram padrões de coleta desses desfechos. Tem 39 condições clínicas atualmente. O bacana desse modelo é que eles trazem junto profissionais da saúde, especialistas em desfechos, e eles trazem 25% de pacientes ou representantes de pacientes para a discussão e para que se elabore esses modelos com base no que é importante para o paciente. Então, eles começam com esses grupos, que tem paciente, profissional da saúde, especialistas em desfechos e registro. Eles criam uma primeira lista e depois eles vão fazendo rodadas de aprovação até chegar numa lista final, que é o que está publicado lá no site e é aberto. Então, tem para todas essas condições clínicas. Um exemplo desse Standard 7, por exemplo, para AVC, ele olha o resultado da assistência em 3 vertentes. Na sobrevida e no controle da doença, né, falando da capacidade, do retorno das atividades habituais, mas também fala de complicações agudas e também fala do desfecho reportado para o paciente ao longo do tempo. A gente costuma falar que o desfecho, para ele ser relevante, ele precisa ser multidimensional e específico. Ou seja, aplicar uma escala de qualidade de vida geral para todas as condições e só ela definir que o resultado foi bem sucedido não é suficiente. Eu preciso olhar para a funcionalidade, eu preciso olhar se tem depressão ou não, eu preciso olhar para outras dimensões envolvidas no cuidado daquela condição clínica. E aí tem um padrão que já é estabelecido também para que todo mundo colete igual. Use a mesma escala de qualidade de vida e use os tempos de coleta desses desfechos de forma padronizada. Só assim a gente pode se comparar, só assim a gente pode saber se a gente está melhor ou pior. E VBHC é sempre sobre a visão positiva, como eu falei para vocês, portanto, a gente para de olhar para quem está ruim e olha para quem está bom e aprende com eles. Essa é a ideia para fazer essas comparações. A gente não mede para julgar, a gente mede para melhorar. E isso é muito importante para criar um ambiente de segurança em torno dessa coleta de dados. E a gente desenhou lá em OSSE, esse é um mapa conceitual que nós desenhamos lá, em que a gente, então, para definir o que importa para o paciente, ou quais são os desfechos, a gente olha, então, para o paciente, para o contexto, para as expectativas que a gente ouve no Experience Group, alinha isso com o time multidisciplinar, porque o time multidisciplinar tem a visão técnica do que, de fato, pode ser melhorado no modelo, e aí a gente chega nos desfechos. O paciente tem as suas metas e o time assistencial tem um plano. E esses dois é que definem o que é importante da gente colocar dentro de um padrão de coleta de desfechos. E aí a gente tem 2 vertentes de desfechos. Os clínicos, mortalidade, complicação, escalas de funcionalidade, mas tem um olhar do paciente, que a gente tem dividido em 3 vertentes. Capacidade, conforto e calma. Isso é um framework proposto pela professora Elizabeth Teisberg e pelo Scott Wallace, que traz o motivo da gente buscar uma assistência. O paciente, quando busca atendimento, ou ele está perdendo uma função e ele quer recuperar, perdeu a mobilidade, ou teve um AVC e deixou de caminhar, deixou de falar e ele quer melhorar, ou ele tem um sofrimento físico ou mental. E a calma diz respeito a gente criar um sistema melhor para que o sofrimento não aumente mais ainda, porque quando o paciente está dentro de um sistema fragmentado, ele sofre duplamente, porque além dele ter que lutar contra a doença, ele tem que lutar porque não tem acesso, porque o exame não consegue ser agendado, porque ele não tem acesso à fisioterapia, porque... Então, existem N questões que tiram a calma e dificultam a recuperação desse paciente, e essa vertente é muito importante. O que são essas 3, esse novo olhar para os desfechos? É, de novo, uma visão positiva. A gente poderia falar em incapacidade, sofrimento e caos, mas a gente opta por falar em capacidade, conforto e calma, porque é isso que a gente quer trazer para o paciente. Ele favorece o cuidado centrado no relacionamento. O VBHC é baseado em ter um relacionamento melhor da equipe com o paciente, da equipe com a gestão, da gestão com o pagador. Se a gente consegue criar esse ciclo virtuoso, a gente consegue gerar valor. E a gente tira esse foco que o Dr. Pedro falou, de tirar o foco da doença e começar a falar de saúde, né? Numa linguagem mais acessível que os pacientes entendam. O que é capacidade?
Capacidade é o paciente voltar a fazer as coisas que importam para ele. E isso é medido em termos de função. Quanto que ele consegue andar de bicicleta, se ele voltar a andar de bicicleta, se era o que ele gostava de fazer, quanto que ele consegue brincar com os filhos ou com os netos. Um exemplo que a gente usa muito em diabetes todo mundo fala que a glicemia tem que estar controlada, que a hemoglobina glicada tem que estar controlada, e a gente fica lá olhando os números. O que o paciente quer, de fato, é voltar a viajar para ver o neto. Ele quer fazer coisas importantes para a vida dele. A hemoglobina glicada é só um detalhe que tem que estar atrelado ao que, de fato, importa, que é recuperar a qualidade de vida. Então, esses desfechos funcionais, a gente traz todos para a linha de capacidade. Para a linha de conforto, a gente traz a questão de avaliar sempre depressão, ansiedade, a saúde mental dos pacientes, quanto que ela é afetada dentro de cada condição, e o que eu posso fazer, não só para rastrear, identificar, mas uma vez identificado, que plano eu posso oferecer para reduzir o sofrimento do paciente. E calma, a gente define como alívio da confusão e do caos. Quando eu tenho uma interação do paciente melhor com o sistema, quando alguém dá um plano terapêutico para esse paciente e orienta sobre educação em relação ao autocuidado, quando ele sabe que ele vai ter acesso a um atendimento, se necessário, ele deixa de ir no pronto-socorro, porque ele acha outros mecanismos. Então, a gente costuma sempre dizer que o paciente não tem que ir ao pronto-socorro. A pergunta é, quais são as alternativas como sistema que eu dou para que esse paciente não vá ao pronto-socorro? Como é que eu tiro ele do caos? Ninguém gosta de ir em pronto-socorro. Você vai porque você talvez não tenha uma alternativa melhor. E aí, quando a gente olha para essa história do caos, o exemplo aqui do câncer, o impacto que isso tem quando há um retardo na consulta, quando eu não tenho acesso à radioterapia e quimioterapia, e no prognóstico desses pacientes. Isso acontece em todas as condições, incluindo o AVC. E isso gera uma sobrecarga física e mental, tanto para o paciente, quanto para o cuidador, quanto para a equipe assistencial, que fica tentando burlar o sistema, tentando oferecer um atendimento diferente para o paciente. E a reflexão que a gente traz é, ok, estamos coletando os desfechos, a gente já sabe quais os de funcionalidade, quais são os de qualidade de vida, mas a pergunta é, será que as expectativas e metas do paciente estão nesses desfechos? Provavelmente não. E é daí que, além de coletar desfecho, a gente deveria sempre pedir para os pacientes compartilharem as histórias deles. E é isso que a gente faz no Experience Group. Esses insights que a gente tem de melhorar o modelo, eles são muito poderosos. E quando a gente olha, qual é a diferença, então, no Experience Group para um Focus Group? O Focus Group, em geral, ele está muito focado ainda ao serviço. Quando a gente vai para um Experience Group, eu quero saber como é um dia com câncer. Como é um dia na sua vida depois de ter tido um AVC? Quais são os empecilhos? O que te torna um dia bom? O que é um dia ruim e por quê? E é aí que a gente vai entendendo o quanto que a gente conhece pouco sobre a realidade desses pacientes. O Experience Group, ele vai ajudar a definir aquele segmento de população que eu falei para vocês, em que a gente percebeu que não adianta desenhar um modelo para todas as faixas etárias de câncer de mama, que a gente precisava segmentar o adulto jovem do adulto ou da criança com câncer. Ele traz insights para identificar quais são esses desfechos, porque eles falam sobre isso aqui é importante para mim, isso aqui não é importante para mim. E ele traz a questão das necessidades não atendidas. Onde é que está a barreira para ele não conseguir fazer uma reabilitação e como a gente, como sistema, conseguiria ajudar a resolver essas barreiras. E esses focus groups, eles não são feitos só com pacientes. A gente, em geral, faz com o paciente, com o cuidador familiar, com profissionais da saúde e com gestores, para a gente conseguir ter uma visão mais completa do que acontece. Eu trouxe um exemplo que me marcou bastante esse ano. O meu projeto de mestrado é com pacientes de câncer de pâncreas, que é um câncer bastante agressivo e que impacta muito na sobrevida. E a gente, quando perguntou para eles o que era importante nos focus groups, no Experience Groups, eu fiquei surpresa de ver que 79%, porque câncer avançado, eu esperava que eles falassem muito de capacidade de conforto, de dor, de sofrimento. O que eles mais falaram foi calma. Tanto coisas que geram calma,
por exemplo, estar perto dos amigos, ter uma navegadora, ter um médico que responde, ter um grupo assistencial que responde, quando eles falaram da anticalma. O que me tira a calma? E vejam que 80% da conversa com eles era em torno disso, quando a nossa expectativa como médico era que um paciente com câncer ia falar só do sofrimento físico. E mais importante ainda, quando a gente foi conversar com eles sobre palavras, o que impacta na sua vida, a maioria dos pacientes tinha feito uma cirurgia que chama Whipple e estavam com diarreia de difícil controle. E aí a gente percebeu que o nosso questionário não tinha diarreia. Então, quer dizer, nós desenhamos com a visão de quem presta o cuidado, e se a gente não tivesse feito essa conversa com esses pacientes, a gente ia continuar coletando o que não é importante para eles, mas que a gente achava que era importante para nós. Então, isso foi bastante marcante, a gente continua com esse projeto, é um projeto que a gente faz no MD Anderson, é um hospital da Universidade do Texas, e na Delmed, que é a escola de medicina de lá. E aí, quando a gente olha para o AVC, quais são as necessidades não atendidas ou que a gente atende parcialmente que impactam a recuperação pós-AVC? Eu trouxe 2 experiências para compartilhar com vocês. Uma é uma experiência bastante interessante porque eles dividiram as possibilidades de necessidade em 3 categorias. Quais seriam os fatores pessoais, quais seriam os fatores ambientais e quais seriam os hábitos de vida que impactariam nessa necessidade não atendida do paciente fazer reabilitação pós-AVC. E aí eles olharam para 4 grupos. O grupo 1, que eram pacientes acima de 65 anos, que tinham tido AVC há pelo menos 2 anos, para poder capturar a experiência, e que estavam vivendo em casa, na comunidade. O grupo 2 era um grupo de cuidadores, mas cuidadores não profissionais, membros da família com mais de 18 anos, que estavam cuidando de AVC há pelo menos 1 ano e que pelo menos 2 horas da semana deles era dedicada a cuidar de um familiar com AVC. O terceiro grupo era um grupo de profissionais da saúde que atuavam há pelo menos 2 anos cuidando de pacientes com AVC. E o quarto grupo eram gestores de centros de reabilitação. E esses 4 grupos, isso foi um estudo no Canadá, eles fizeram isso em 3 regiões, então 12 grupos sendo avaliados para responderem essa pergunta das barreiras em relação à reabilitação. E observem que a maioria das barreiras estavam nos hábitos de vida, em que você fala assim, você tem, que é o que o doutor Pedro falou, você precisa se alimentar melhor, e a gente não cuida dele ter acesso a uma alimentação melhor. Ou a gente fala, não pode isso, ninguém se preocupa em dizer o que pode. Então, como é que a gente cria, e como é que as relações interpessoais podem ser melhor estimuladas, como que eu educo não só o paciente, mas a família para lidar melhor com esse paciente. Tinham 9 questões em relação a fatores ambientais, uma nova realidade em que ele não conseguia chegar na reabilitação por questões ambientais, e tinha questões de comportamento e as próprias dificuldades motoras. Foi interessante que daqueles 4 grupos, o paciente com AVC ele não conseguia ter uma visão, até porque muitos profissionais também não tinha uma visão muito clara do que ele poderia ter de acesso. Ele nem tinha tanto esse conhecimento. Então, os maiores insights vieram dos cuidadores e dos profissionais da saúde que achavam que um tratamento mais individualizado seria necessário. E quais foram os insights principais do grupo de pacientes? Foram muito focadas na importância social, de quanto que eles sentiam falta de conseguir retomar, seja uma vida em que ele pudesse ter mais liberdade de caminhar, bem-estar, comunicação, manter-se conectado com a comunidade. Isso foi o fator principal que apareceu quando se fala com os pacientes. E para isso ele precisava usar transporte público, ele precisava ter uma rua que permitisse que ele caminhasse adequadamente. O grupo 2, que é o grupo de cuidadores, falou muito da integração das pessoas, essa reintegração com a casa, com a própria família e com a comunidade. E como que havia dificuldade de, como cuidador, o próprio cuidador se sentir suportado para conseguir ajudar o paciente nessa jornada.
O grupo 3, que era do profissional da saúde, trouxe questões muito interessantes. Uma delas é que eles falavam que não tinham tempo para dar o atendimento que o paciente precisava. Eles sentiam que precisariam ter mais tempo para atender esses pacientes. Eles falavam de uma frustração enorme que era, eu tenho esse tempo enorme para fazer uma avaliação e eu fico frustrado porque eu não sou capaz, porque eu não tenho estrutura para dar o que eu gostaria de prescrever. Então, uma limitação estrutural importante. E um terceiro ponto foi, a gente acaba cuidando muito do paciente com múltiplas incapacidades e não sobra tempo para a gente olhar para aquele outro paciente que tem capacidades menores e que poderia, talvez, ter uma recuperação completa. Então, são questões muito práticas, realmente, que foram trazidas por eles. Quando a gente fala com os gestores, eles falam de uma perspectiva mais global e o foco deles está muito mais em disponibilidade de recurso. Só que só o fato do recurso existir não quer dizer que o paciente tem acesso. Então, eles falaram bastante de disponibilizar recursos ou unidades, mas não do acesso e da capacidade de acesso do paciente. Portanto, vocês vejam que o Experience Group ele traz essa questão das perspectivas diferentes, mas complementares, e isso é fundamental para a gente pensar um novo sistema de saúde. Uma outra metodologia que é bastante interessante é a Photo Voice, em que você dá uma câmera para o paciente e pede para ele registrar o que é mais importante na vida dele após o AVC, o que mais impacta, e eles escolhem quais são as fotos que eles querem compartilhar. E é interessante porque eles vão fotografando no dia a dia durante 4 semanas e depois eles vão sentar e discutir isso em grupo. Eles vão selecionar as fotos e vão dizer por que aquilo era importante. Esse é um estudo com 3 focus groups em que foram escolhidos 5 temas para os pacientes após todo esse exercício, o que foi tocado por essas fotos. Qual era a força motriz para a participação social, para ele se inserir de volta na atividade social, como que a gestão do dia a dia e quanto que ele precisa ser inventivo, muitas vezes, para suplantar determinadas barreiras. Como que o cuidado e a reabilitação são insuficientes para atender as reais necessidades desses pacientes no longo prazo, o impacto nas atividades de vida diária e como que é difícil encontrar e fazer novas relações significativas para esses pacientes. E essas pessoas, elas, de uma certa forma, elas se expressam muito melhor pela fotografia, muitas vezes, do que tentando elaborar um discurso, né? Vocês vão ver alguns resultados. Vamos olhar lá para a força motriz. Essa é uma paciente que ela falou assim, eu não consigo cruzar a faixa antes do farol fechar, né? Isso é uma limitação. Então, isso é tão simples de resolver, será que é tão complicado assim a gente resolver uma questão de repensar o transporte, o trânsito dessas pessoas na cidade? Na gestão do dia a dia, essa paciente colocou, olha, eu tenho mãos substitutas, eu coloco clipes na minha tábua de passar para facilitar que eu consiga passar com uma mão só. Então, foi a forma como ela achou de lidar com essa questão. Essa é uma foto muito expressiva, porque esse paciente começa dizendo assim, esta é a vista da maior parte do meu dia. Eu estou na cama, olhando para essa janela. E ele fala assim, você recebe ajuda por 6 meses após o AVC, depois não recebe mais nada. E a fono, eu tive que arrumar, eu tive que ir atrás da fisioterapia, quer dizer, um sistema que é responsivo teria que ser o inverso disso, né? O paciente teria que sair com esse plano elaborado, e a gente está falando de um sistema que costuma funcionar razoavelmente bem, que é o sistema canadense, mas mesmo assim tem lacunas, quer dizer, muito bom o tratamento em 6 meses e depois de 6 meses. Não acaba o ciclo de tratamento, não é um final de tratamento, né? Essa paciente, por exemplo, fala que o que acalma, o que traz tranquilidade é trabalho manual, então fazer figuras geométricas, então ela fotografou uma figura que ela tinha feito, e essa outra paciente fala, o que me acalma, o que me traz prazer e alegria é brincar com os meus netos. Então, traz um olhar que, de fato, é muito complementar ao olhar técnico que a gente tem na maioria das vezes. Portanto, a reflexão que eu quero deixar para vocês é a gente precisa ouvir as pessoas que vivem com condições específicas, ouvir o que elas têm a dizer sobre as experiências delas.
E isso é chave, não só para identificar quais são as métricas que importam para os pacientes, mas para redesenhar o cuidado com base em necessidade real. E isso varia de país para país, de cidade para cidade, de contexto para contexto. Não dá para pegar esse estudo e falar, agora eu já sei quais são, eu agora vou aplicar aqui em Joinville. Não funciona. Como é que a gente traz uma metodologia dessa e começa a explorar e começa a achar soluções locais e entender o que é importante, não para qualquer paciente com AVC, mas para os pacientes que a gente está atendendo. Lembrando, como eu falei no começo, que o valor é definido por eles. O valor é definido de fora para dentro, pelas pessoas, uma de cada vez, e não com o olhar que, por mais que a gente tenha experiência, por mais que a gente seja um profissional da saúde engajado, a gente não passou pela experiência de ter tido aquela condição clínica. Então, a gente precisa juntar o olhar nosso de profissional da saúde técnico com o olhar de quem, de fato, pode dizer para a gente o que é viver no dia a dia com uma condição crônica. Muito obrigada.